Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um devocional VP, devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar Jesus Cristo através das Escrituras, nos aproximar dele e entender um pouco mais do seu santo evangelho e para que possamos permanecer no caminho certo e fazendo as coisas certas, né? Que é se aproximar e alcançar o reino. Hoje nós iremos falar de uma passagem muito importante dentro dos evangelhos, que é a viúva pobre que entregou tudo. Vemos de uma sequência da mulher do fruto de sangue, que tocou Jesus, Zaqueu, que recebeu Jesus, Pedro, que deixou tudo para seguir Jesus, o jovem rico que reteve tudo e saiu triste. E no último encontro nós falamos sobre Maria, viúva de alabastro, que entregou tudo por amor. E hoje nós vamos falar da viúva pobre que deu tudo para viver. E essa passagem se encontra em Marcos 12, 41 a 44. E fala assim: E sentou-se Jesus defronte do tesouro e observava como a multidão lançava o dinheiro no tesouro, e muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que valem um quadrante. E ele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: Na verdade, eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro, porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. E se a gente pegar uns versículos antes, 38 a 40, fala assim, no título, A Denúncia dos Escribas. E dizia-lhes na sua doutrina: Guardai-vos dos escribas, que adoram dar com vestes compridas e amam saudações dos mercados, e os principais assentos das sinagogas, e os lugares mais altos dos banquetes, que devoram as casas das viúvas e, sob pretextos, fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. Então, a tese central dessa passagem, a gente pode ver que no reino de Deus, o valor não está na quantidade do que entregamos, mas na totalidade do coração que se entrega. A viúva, ela não deu o que sobrou, ela deu tudo o que tinha para viver. E aí, nesse cenário do conteúdo do texto, né, uma exposição mais minuciosa do texto, o cenário um, a gente vê que Jesus, ele observa. Então, o primeiro ponto aqui, Jesus observa, aí no versículo 41. E sentou-se Jesus de fronte, né, que aqui na minha tradução fala tesouro, mas é o galafilácio, gasofilácio, que era onde guardava as ofertas. Então, aqui Jesus, assentado diante do gasofilácio, observava como o povo lançava o dinheiro. Então, aqui, nesse cenário, Jesus não está pedindo oferta. Jesus não está ensinando sobre finanças diretamente. Jesus está observando os corações. Então, o mesmo Jesus que chamou Pedro, que confrontou o jovem rico e defendeu Maria do alabastro, agora ele observa silenciosamente.
pois Ele é o único que conhece os nossos corações, Ele é o único que conhece a gente por inteiro. E aqui é muito importante. Jesus observa. E essa ação visível entre os ricos e a viúva se dá muito. E os ricos, eles lançavam grandes quantias e uma viúva pobre lança duas pequenas moedas, duas leptas, que são as moedas. Então, o contraste aqui não é entre rico e pobre. Aqui a gente tem que observar. Aqui Jesus não está querendo dizer a diferença entre rico e pobre. A maior diferença aqui é os dois tipos de. Então, aqui Jesus ele não está condenando a riqueza, mas Jesus está condenando, exortando e observando o coração de quem entrega. Presta atenção. E aí, nos versículos 43 e 44, nós vamos ver a interpretação de Jesus. Essa viúva pobre deu mais do que todos. E aí, imagina os discípulos, tá? Como que ela deu mais do que todos se os fariseus, né, os ricos, entregaram tanto e ela entregou somente duas moedas? E aí, Jesus redefine o conceito de mais. Aqui tem uma nova definição. Por quê? Os ricos deram do que lhes sobrava. E a mulher deu tudo que possuía, todo o seu sustento. E aqui a gente entra naquela máxima sobre doações, né, época de final de ano, como que as pessoas elas têm se comportado dentro do seu íntimo, de acordo com o seu coração. Então, é você não doar o que te sobra. Aqui que é um ponto-chave, como a gente pode aplicar esse conceito nas nossas vidas. A questão não é doar aquilo que você tem de sobra, mas aquilo que o outro necessita de verdade, aquilo que vai fazer a diferença. Então, a mulher, ela entregou tudo que ela tinha para Deus. A palavra-chave aqui, ó, é bios, vida, sustento, meio de viver. Ela entregou a sua própria segurança. E aí, quando a gente vai para o contexto, fica mais clara essa passagem. Quem era uma viúva naquele século, naquele tempo? Sem proteção social, extremamente vulnerável, dependente de esmolas e principalmente frequentemente explorada. Quando a gente vai nos anteriores, que fala que os fariseus e escribas, né, devoravam as casas das viúvas sob o pretexto de fazerem longas orações. Nessa época aqui, quando a gente fala de orações dos fariseus e escribas, era pago pela quantidade de tempo que se fazia as orações. E Jesus ele já vem exortando isso. Os fariseus, eles procuravam os principais assentos, procuravam os maiores lugares. Então, quando eles iam na casa da viúva, eles faziam longas orações, palavras bonitas, mas eles faziam o quê? Devoravam. Sabiam que as viúvas não tinham tanta grana, tanto dinheiro, e mesmo assim eles faziam aquelas orações demoradas para tirar o máximo delas, né? Então Jesus tinha acabado de denunciar os líderes religiosos que devoravam as casas das viúvas. E o gasofilácio era um local público dentro do templo, então isso aqui é muito importante entender,
com 13 caixas em forma de trombeta. Aqui, as ofertas elas eram visíveis e audíveis. Então, você conseguia enxergar quanto que as pessoas entregavam e conseguiam escutar, né, se eram muitas ou poucas moedas. Então, aqui, olha que importante. Os ricos, eles eram vistos e ouvidos. Só que a viúva, ela quase passou despercebida, mas menos por Jesus. Então, quem estava lá não percebeu a viúva e ficava prestando atenção nas ofertas dos ricos, mas Jesus ele percebeu. E aí, quando a gente coloca em pauta a teologia do olhar de Deus, a teologia do olhar de Jesus, nós vemos que Jesus ele não mede aparência, muito menos mede confiança. Na verdade, Jesus ele não mede aparência, ele mede confiança e mede dependência. Então, a aparência da viúva não era de se maravilhar, muito menos a sua oferta. Só que aqui, Jesus, ele mede a confiança da viúva em depositar tudo para Deus. E ele mede essa dependência de ela entregar tudo que ela tinha para Deus. E aí, quando a gente pega a conexão com toda essa série de decisões, nós conseguimos encontrar um comparativo. A mulher do fluxo de sangue, Zaqueu, Pedro, o jovem rico, Maria e a viúva. Quando a gente fala da mulher do fluxo de sangue, nós falamos sobre a decisão dela em tocar Jesus. Essa foi a sua decisão. E o que entregou os pés de Jesus? Entregou vergonha e medo, e ela, como resultado, teve a cura. Quando a gente fala de Zaqueu, a decisão de Zaqueu aqui na história, na passagem, é que Zaqueu decidiu receber Jesus. E quando ele decide, o que que ele entrega quando encontra Jesus? Aqui que é o importante. Zaqueu entrega todas as suas riquezas ilícitas e, como resultado, Zaqueu tem a salvação. Quando a gente vai para a história de Pedro, qual foi a decisão de Pedro ao encontrar Jesus? A decisão foi seguir Jesus. Ele largou tudo. Pedro largou extremamente tudo: barcos, redes, a pesca milagrosa, e ele teve como resultado o alcance do seu propósito. Quando a gente vê o jovem rico, a decisão dele foi não seguir Jesus, e isso é muito forte. Ele decidiu não seguir Jesus, não entregou nada, e o resultado foi o quê? Foi tristeza. E quando a gente vai na última passagem, que é a Maria e o vaso de alabastro, a decisão dela foi adorar Jesus. Quando ela adora Jesus, ela entregou o seu bem mais precioso e teve um memorial eterno. E a viúva pobre agora, qual que foi a decisão dela? A gente vê nessa passagem como decisão. A decisão foi confiar em Deus. E confiando em Deus, ela entregou tudo para viver e o resultado foi o louvor de Jesus. E quando a gente vem no comparativo sobre sobra e entrega total, nós conseguimos enxergar que o critério base da oferta, qual foi a base da oferta? Ricos sobra e a viúva entregou como base, tinha base de entrega confiança. Qual que era o risco? Ricos? Nenhum. Não tinha risco nenhum, porque eles entregavam o que sobrava. E a viúva, o risco total, que era a única coisa que ela tinha. Então, quando a gente vai para a visibilidade, a gente vê os ricos com alta visibilidade e a viúva pobre quase invisível. Tanto, né, visivelmente e audível. Quando a gente vem para a avaliação humana, quando a gente pega esse critério, avaliação humana, nós enxergamos que os ricos eram
impressionados, impressionava, né? As pessoas, quando enxergavam isso, impressionavam, e a viúva simplesmente ignorada. Só que quando a gente vem para a avaliação de Jesus, nós vemos os ricos como comuns e a viúva como excepcional. Então, aos olhos de Jesus, que é o que mais importa, os ricos não estavam fazendo nada demais, né, porque era o que sobrava, e a viúva de maneira excepcional. E quando a gente traz para uma reflexão a viúva e o jovem rico, aqui que é o ápice da nossa meditação, do nosso devocional de hoje. Aqui a gente vem sobre um ponto de partida do jovem rico, mulher do fruto de sangue, Zaqueu, Pedro. Aqui a gente consegue entender o quão frio, o quão eu não tenho nem palavras para encontrar como que estava o coração do jovem rico. Aquela parte de ele ter se entristecido quando Jesus ele pede para ele largar tudo, pede para ele dar aos pobres, ele teria um tesouro no céu. Só que aqui, Jesus ele dá uma garantia para o jovem rico. Aqui que é o ponto. O jovem rico tinha uma garantia que ele teria um tesouro no céu. Então, o jovem rico, em tese, não perderia nada. O jovem rico, ele não perderia nada porque ele teria esse tesouro no céu. Ele continuaria com o seu tesouro, só que seria no céu. E aí, os dois, a gente vai entender como que os dois lidam com o dinheiro diante de Jesus. O jovem rico tinha muito, 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 a viúva não tinha nada. O jovem rico, ele foi convidado a entregar, só que a viúva entregou sem ser chamada. E aqui nesse momento, a Bíblia não fala, né, que aconteceu depois com essa viúva, mas Jesus é Deus, né? Então a gente consegue entender o que ela recebeu depois. Então aqui ela não teve um encontro pessoal com Jesus aqui na história. Ela entregou para Deus sem ser chamada. E aí o jovem rico ele retém e a viúva ela confia. O jovem rico sai triste desse encontro com Jesus e ela é exaltada. Então, um tinha tudo e não confiou, a outra não tinha nada e confiou tudo. Aqui que é o ponto. O jovem rico, ele tinha tudo, ele conversa com Jesus, Jesus mostra o caminho, mostra o que fazer, como fazer, por que fazer, e mesmo assim, com todo esse direcionamento, toda essa conversa, ele ainda não entregou a melhor parte, ele ainda não decidiu por Jesus, mesmo tendo claramente esse cenário. E aí, quando a gente aprofunda nisso, a gente tem que entender, na situação, quem somos nós nessa história. Se nós somos a viúva que confia, que sabe que temos um Deus que prova em tudo, que é proveniente de tudo, e é a partir dele que nós conquistamos tudo, ou aquele que decide, escolhe pelo bem material terreno e não consegue desapegar da matéria para o reino. E aí aqui a gente entende que a viúva, ela sabia que a situação dela, naquele exato momento, no plano terreno, não era dos melhores, mas a confiança dela, o coração dela, não é que estava na oferta, não é que estava nas duas moedas, né, dos dois leptos, mas estava na
confiança do Deus Todo-Poderoso e da vida eterna no reino. E por muitas vezes nós ficamos tão focados nesse plano terreno, nas coisas materiais, de não se apegar. E aí a Bíblia dá continuidade falando que a boca fala o que o coração está cheio. E aí a gente pode se aprofundar depois, mais na frente, sobre a passagem que fala da pessoa que encontra o tesouro, vende tudo para comprar esse terreno. E, e, e o mais importante aqui é encontrar esse ponto, encontrar o ponto onde nós precisamos entender o que mais importa, qual é a melhor parte dessa nossa sequência de entrega, de decisão, é para isso. Para que você que está ouvindo, para você que está assistindo, você possa meditar nessa palavra e o Senhor possa falar com você e você possa encontrar a melhor parte. E aqui nós temos como aplicação a grande pergunta do devocional de hoje. Você entrega do que sobra ou entrega o que sustenta a sua vida? E aqui a gente não está falando só sobre dinheiro, a gente está falando sobre tempo. Você entrega para Deus a sobra do seu tempo, a sobra das suas prioridades, segurança, reputação, futuro, vontade. Aqui, o que a viúva nos ensina é que Deus, ele vê o invisível. Mesmo que as pessoas não te enxerguem, mesmo que as pessoas não te veem, Deus está te vendo. Deus está te observando. E Deus honra confiança, não a performance. Isso aqui é muito forte. Os escribas e fariseus, né, pomposos, que adoravam as vestes compridas, amavam as saudações nos mercados, né, queriam os principais assentos. Então, eles preocupadíssimos com a sua performance, com a sua desenvoltura, com a sua questão de, de serem vistos. Só que aqui, Deus ele não estava preocupado com isso. E não está até hoje. Deus, ele honra a confiança que nós temos nele, colocando ele no centro, ele como nosso Senhor e Salvador. Deus não quer porcentagens, Deus não quer sobras, Deus ele quer o coração. Entregar tudo para Deus não te empobrece, te liberta. Te liberta deste mundo para te libertar, para te conectar com a eternidade. É sobre isso. É sobre viver a eternidade. João 10, 10. Todos tenham vida, vida em abundância, vida eterna. E aqui a gente tem um diagnóstico espiritual para entender com quem você mais se parece. Os ricos que ofertam sem riscos, o jovem rico que retém, Maria que entrega tudo ou a viúva que confia totalmente. Esses cenários, qual que você se encontra? Isso é muito importante entender que não é sobre o seu estado atual, é uma foto dentro de um filme, porque o seu cenário atual hoje, ele pode mudar, ele pode melhorar, ele pode aprimorar. E aí, quando nós entendemos a nossa situação atual, temos consciência de mudar, nós entendemos qual personagem, qual história
Porque o Evangelho, ele é não para a gente tirar as coisas, né? A Bíblia não é para a gente tirar coisa da Bíblia. A Bíblia é para que ela tire coisas de nós, coisas desnecessárias, supérfluas, ou que nos impede de alcançar Jesus, para que ela, junto com o Espírito Santo, nos preencha. Nós já estudamos sobre isso. Sobre a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E quando a gente ouve pela palavra, a gente é preenchido pela palavra, igual Paulo fala, que eu diminua para que ele apareça, para que ele cresça, para que ele me preencha. É essa a nossa meditação, essa é a nossa oração de hoje, para que nós possamos ser semelhantes à viúva, semelhantes a Maria. Maria que derramou tudo, que quebrou, que sabia ali quem estava ali. E para essa semana, nós temos um chamado prático. E esse chamado, ele está muito atrelado a identificar o que hoje sustenta a sua segurança. O que sustenta você hoje? Pergunte se isso está acima de Jesus. Faça um gesto concreto de tempo, renúncia, generosidade e obediência. E que possamos entender que a mulher tocou Jesus, Zaqueu recebeu Jesus, Pedro seguiu Jesus, Maria entregou tudo a Jesus e a viúva confiou tudo em Deus. E para entendermos que no reino viver é entregar. E entregar tudo é confiar plenamente. Que a gente possa entender de uma vez por todas e pedir, clamar, implorar a Jesus que a gente não quer entregar apenas o que sobra. Que Ele nos ensine, como diz lá em Mateus 11:28, que aprenderam de mim, sou manso e humilde de coração. Que Ele possa nos ensinar a confiar nele e entregar tudo. Ele que sustenta as nossas vidas. Que a nossa entrega possa revelar o nosso coração. Que a gente possa, por um minuto, entender que Ele é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. E sem Ele, nada podemos fazer. O fruto não dá fruto por si mesmo. Que a gente possa permanecer na videira verdadeira. E a partir dessa videira, sermos nutridos, sustentados por Ele. Que o nosso fruto não seja para nós, mas que seja para aquele que mais necessita. E que possamos, Ele possa trazer pessoas que necessitam do Evangelho, que necessitam da Tua palavra, Senhor. E que possa levar o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra, Senhor. Que tenhamos uma semana abençoada, iluminada, e que o Senhor sempre, sempre possa ser o dono de tudo, pois o Senhor é digno de tudo. Estamos aqui, a sua honra e a sua glória. Semana que vem, se o Senhor deixar, estaremos aqui novamente com mais um Devocional Vida Plena e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Semana que vem, se o Senhor deixar, estaremos aqui novamente. Curta, comenta, compartilha essa meditação para o máximo de pessoas possíveis, para que o Evangelho possa ser alcançado por ela. E semana que vem estaremos aqui novamente com mais um Devocional VP, apresentando Jesus através das Escrituras.
Fiquem com Deus.